Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando verdes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o refrão do salmo. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que receberdes. A caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Esta é a exortação de São Paulo para cada um de nós na liturgia de hoje. O pedido dele é para que nós possamos caminhar de acordo com a vocação que nós recebemos. E aqui, atualizando o texto para você, o público que São Paulo está falando, a assembleia na qual São Paulo está se referindo neste capítulo 4 da carta aos Efésios, são para aqueles que já foram batizados. São Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, teve a missão de evangelizar os pagãos, mas nesse momento aqui ele está se referindo não mais àqueles que ainda não tinham sido batizados. São Paulo se refere àqueles que já tinham recebido o batismo, mas estavam se desviando da vontade de Deus. Quando São Paulo fala de caminhar de acordo com a vocação recebida, ele está dizendo, você foi batizado. Uma vez batizado, você recebeu a vocação de ser santo. Portanto, viva como santo e não como pagão. Uma vez que você foi batizado, viva como batizado. E o que significa ser batizado? Viver a partir da santidade recebida no batismo. Que no batismo nós nos tornamos filhos de Deus, portanto herdeiros dos céus. No batismo nos tornamos membros da igreja, portanto peregrinos rumo à eternidade. Então, quando São Paulo assim exorta para caminhar de acordo com a vocação recebida, nada mais é dizer, Padre Helenildo, caminhe na santidade, caminhe na vontade de Deus. E assim poderia citar cada um de vocês que estão aqui, como também você que acompanha de casa neste momento.
Nosso saudoso Dom Henrique, quando ele refletia sobre o aspecto de uma frase que é muito popular, que diz assim: eu sou católico, mas não sou católico praticante. E Dom Henrique, tem um pouco mais de 3 meses que veio falecer, bispo de Palmares, ele dizia: não existe católico não praticante, o que existe é um pagão batizado. Não existe católico não praticante, o que existe é um pagão batizado. Alguém que recebeu o batismo, mas vive como um pagão. Esse existe. Mas o católico não praticante é uma nomenclatura completamente equivocada. A nomenclatura que engana a si mesmo. Eu sou católico, padre, mas só não sou praticante. Então você é simplesmente um pagão batizado. Ou somos católicos ou não somos. Ou vivemos na graça de Deus ou não vivemos. Ou somos santos ou somos pecadores. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu repito, a vocação na qual São Paulo hoje nos exorta a permanecer é exatamente na santidade. Nós precisamos caminhar na santidade. E qualquer coisa que nos leva aí para outra direção, precisamos simplesmente abandonar. Qualquer coisa que nos leva aí em direção contrária à vontade de Deus, nós precisamos deixar. E o reino do céu, ele é construído desta maneira, e deixando, e permanecendo somente com aquilo que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo caminhar como santo e não como pecador, a partir da vocação recebida. Devo caminhar como batizado, como santo, e não como um pagão, que até recebeu o sacramento, mas não vive como um tal. E o cuidado que nós precisamos ter, amados irmãos, é exatamente de termos nos convertido um dia, nos encontrado com nosso Senhor, fomos batizados e começamos a caminhar como tal, nos confessando, participando da Santa Missa, comungando. Quando pecamos, vamos lá e nos reconciliamos novamente através do sacramento da confissão, rezamos o Santo Terço, somos devotos da Virgem Maria, vivemos bem a fraternidade em todos os âmbitos, familiar, no trabalho e assim por diante. Só que às vezes, com o passar do tempo, nós vamos afrouxando, usar essa expressão até um pouco mais nordestina, vamos afrouxando. Já achamos que não é tão assim que eu devo viver o Evangelho. Já vamos relaxando. E no que eu relaxo na vivência do Evangelho, eu vou me desvirtuando da vontade de Deus. Eu vou me desvirtuando. Conclusão, já não estou mais vivendo na vocação na qual eu recebi do batismo. E hoje São Paulo é muito incisivo e concreto. Eu vos exorto a permanecerdes, a caminhardes, a estar na vocação que recebestes, ou seja, a santidade. Temos que ter cuidado para não entrarmos aos poucos entrando na moda mundana. Na moda mundana e está tudo tranquilo. Não, padre, é só mais uma coisa. O mundo vai entrando em nós de tal forma, daqui a pouco nós estamos totalmente mundanos e não santos. E São Paulo nos exorta exatamente a estarmos na santidade e não na mundanidade. Precisamos estar na santidade e não na mundanidade. Ultimamente, seja no momento de atendimento, seja na confissão, seja as pessoas que eu tenho tido contato, que está uma pergunta que está muito em alta. Padre, é pecado fazer tatuagem? Se vocês forem ver quantas mensagens, às vezes até no direct do meu Instagram eu recebo de jovens, sobretudo a juventude. Padre, é pecado fazer tatuagem? E não dá para mim estar respondendo de forma rápida para as pessoas que às vezes me perguntam no Instagram ou no Facebook ou algo do tipo. Mas essa pergunta está muito em alta. Padre, é pecado ou não fazer tatuagem? Quando eu tenho oportunidade de conversar com a pessoa pessoalmente, dá tempo de explicar. Uma possível resposta que eu tenho dado para ela, e agora dou até
agora sabendo que estou ao vivo nacionalmente. Moralmente, não é pecado. Analisando do ponto de vista moral, prático, dependendo qual a figura e o local, em si, não dá para denominar no primeiro momento como pecado. Porém, só tem um detalhe. No que eu faço uma tatuagem, eu estou sendo como todo mundo é. No que eu faço uma tatuagem, eu estou sendo como todo mundo é, caminhando como todo mundo tem caminhado. Eu não sou convidado a ser como todo mundo, nem caminhar como todo mundo. Eu sou convidado a caminhar como santo, escolhido, a caminhar na vontade de Deus. Eu não sou todo mundo e não posso ser todo mundo. E outro aspecto da tatuagem. Quando você olha para uma tatuagem, de modo geral, agora eu vou até generalizar para você entender a minha fala. Lembra o quê? Normalmente alguém não convertido, uma pessoa não convertida. A tatuagem lembra a moda, uma moda que moda mundana. E eu não sou convidado a ser mundano, eu sou convidado a viver na santidade e não na mundanidade. A tatuagem sempre recorda alguém que ainda não se encontrou com nosso Senhor. Recorda sempre alguém que ainda não está caminhando na vontade de Deus. Em si, é uma moda mundana. Eu repito, e nós não somos convidados a entrar na moda mundana. Nós somos convidados a entrar no céu e não na moda. Não queira entrar na moda, queira entrar no céu. Não queira permanecer na moda, queira permanecer na vontade de Deus. Queira permanecer na vontade de Deus. Até a palavra santo quer dizer separado. Não queira ser como todo mundo. Eu, pelo menos, não quero ser como todo mundo de jeito nenhum. Eu não quero ser Maria vai com as outras. E não queira ser você, Maria, que vai com as outras. Todo mundo está colocando, padre. Se todo mundo quiser colocar, que coloque, que eu não vou colocar não. Mas não vou mesmo. E às vezes com boas justificativas. Imagine só se o Papa Francisco hoje inventasse. Como nós estamos tendo vários problemas de perseguição na igreja, vários problemas de conflito, entre eles o conflito no Chile, que você tem acompanhado pelos noticiários. O Papa Francisco inventasse de fazer uma pomba na mão. Uma pomba. E a pomba, de forma universal, significa a paz. E o Papa Francisco disse o seguinte: vou fazer a pomba na mão, representando a paz, para que todas as vezes que eu levantar Jesus, todo mundo olhe para a minha mão e veja a pomba, e fique em paz. Imagine se o Papa Francisco inventasse um negócio desse, no mínimo estaria doido. Tá vendo? Até justificamos, só que no fundo não tem justificativa. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Ou nós somos santos, ou nós somos um pagão batizado. Escolha o que você quer ser, mas não fique em cima do muro não. Ou você se denomina e viva como tal, sendo de Deus, vivendo a santidade, ou viva no mundo. Porque o próprio Senhor, não é eu que estou dizendo isso não, o próprio Senhor, Jesus assim o falou. Não dá para servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Não tem como ficar no meio termo, em cima do muro. Escolha hoje, a partir de São Paulo, a exortação de São Paulo, a caminhar na vocação recebida. Escolha quem você quer ser, como você quer viver. Você quer ser de Deus e viver com Deus, ou você quer ser do mundo e viver como o mundo? Escolha. Escolha como você quer ser e como você quer viver. Mas o conselho já está dado por São Paulo. Caminhe de acordo com a vocação recebida. E qual a vocação que nós recebemos? A santidade. Não queira entrar na moda, queira entrar no céu. Não deixa a mundanidade entrar na sua vida. Pelo contrário, deixa a santidade entrar na tua vida e assim transformar o teu coração.